Olha só, gente, a gente está acompanhando agora, o prefeito acaba de chegar no nosso local, prefeito que é candidato à reeleição, hoje a nossa sabatina, a gente vai dar início então à sabatina do SBT Rio e do SBT News. Lembrando você, hoje o candidato à reeleição é o prefeito Marcelo Crivella. Humberto Nascimento está aqui comigo. Boa tarde, prefeito. Boa tarde, Isabelle. Nós vamos começar hoje. A primeira pergunta hoje é do nosso editor-chefe Humberto Nascimento. Humberto. Boa tarde, prefeito. A gente tem presenciado nessa reta final da eleição o esvaziamento da sua candidatura. Vários vereadores pulando para o lado do adversário. Até o líder do seu governo na Câmara de Vereadores está apoiando Eduardo Paes. Isso não é uma sinalização do que seus aliados estão jogando a toalha porque não acreditam numa vitória sua? Absolutamente, eles não eram do meu partido. Eles fizeram coligação comigo, mas o meu partido, PRB, continua unido na nossa candidatura e muitos outros vieram nos apoiar. Portanto, Humberto, isso aí não tem significação nenhuma. Veja, nós estamos disputando uma eleição de milhões de votos, não é? Hoje o Eduardo tem 200 mil votos a mais que eu. Os vereadores são 10 mil votos, 12 mil votos, 13 mil votos, são importantes, muito importantes, mas não fazem mudança no cenário eleitoral. Uma coisa é executivo, outra coisa é legislativo. O prefeito, a minha pergunta hoje vai diante de uma notícia que saiu em relação ao governador em exercício, Cláudio Castro, tentar um pacto com os prefeitos do Rio de Janeiro para que se evite o lockdown. Caso o senhor seja reeleito, existe aí a janeiro uma perspectiva da gente estar em mais um momento de crise nessa chamada segunda onda iminente. O senhor aceitaria esse pacto? Qual seria o posicionamento em relação ao Rio de Janeiro? Não, nós não pensamos em lockdown, não. Veja, durante toda a crise, na primeira onda, nós mantivemos abertos supermercado, tinturaria, pet shop e também mantivemos abertos as clínicas de saúde. Eu pergunto a você, teve mortalidade lá? Morreram, por exemplo, tintureiros, veterinários, farmacêuticos ou gente de supermercado? Não. As pessoas idosas de comorbidade se afastaram e quem estava trabalhando sempre usando as regras de ouro, lavar a mão, usar a máscara e evitar aglomerações. Não teve necessidade, não tem necessidade nenhuma de lockdown. Agora, o que é muito importante alertar é que hoje o nosso grande problema é na rede privada. A rede pública tem leitos, mas a rede privada, os hospitais privados fecharam muitos leitos. Nós tínhamos 2 hospitais de campanha feitos pela Rede Dó, aqui no Recreio e outro no Leblon. Eles também fecharam. Então, o grande problema hoje é pedir à rede privada de hospitais, que é o pessoal que tem plano de saúde, não o SUS, que eles reabram os seus leitos. Não sei se vocês viram umas imagens aqui no Hospital Vitória, na Barra da Tijuca, muita gente na porta. O problema hoje é a rede privada. Eles devem retornar os seus leitos de Covid para atender essas pessoas. A rede pública, temos muitos leitos ainda para serem abertos e agora, em parceria com o governo do estado, vamos abrir. Só aqui no município, mais de 200. Humberto Nascimento. Candidato, o senhor se colocou nessa campanha como um soldado bolsonarista. Está procurando colar a sua imagem à do presidente Bolsonaro. O que aconteceu com o Crivella, que elogiava os governos do PT? Em 2013, por exemplo, o senhor disse a seguinte frase, abre aspas, a nossa presidenta Dilma e o presidente Lula fizeram a gente crescer porque apoiaram os pobres. E o que nos sustenta são dízimos e ofertas de pessoas simples e humildes, fecha aspas. Em 2007, numa sessão do Senado, em homenagem ao aniversário do Partido Comunista do Brasil, o senhor discursou e disse a seguinte frase, não há cartilha mais comunista que o Evangelho. Por que a sua opinião mudou da água para o vinho? Porque o PT e os outros partidos de esquerda mudaram a sua doutrina. Eles apoiaram o kit gay e apoiaram os impostos sobre as igrejas. As igrejas foram taxadas em R$1 bilhão e o kit gay é um absurdo. Portanto, eu era aliado, mas não era cúmplice. É isso que eu sempre disse. E outra coisa, se envolveram em corrupção, coisa que eu tenho absurda, total, vamos dizer assim, condenação. Eu tenho quase 20 anos de vida pública, Humberto. Não tenho um processo. O que eu respondi agora lá no Superior Tribunal de Justiça, no Superior Tribunal Eleitoral, fui inocentado por 5-1. Diferente do Eduardo.
Humberto, quando o Eduardo vier aqui, pergunta para ele todos os processos que ele responde sobre corrupção. Corrupção foi delatado por todas as empresas da Lava Jato. Ele tem secretário de obra preso há 76 anos, fora os outros funcionários, que pegou menos, pegou 13 anos. Humberto, pergunta a ele como é que ele está concorrendo. É como a liminar. A minha foi derrubada, a dele há 4 anos não é julgada. Ele pegou 7 milhões da prefeitura para fazer plano de governo para o Pedro Paulo em 2016. Isso é crime, isso é roubo. Completamente diferente. Realmente, na época do presidente Lula, o Brasil cresceu. Teve um momento que cresceu 7%. E quando eu disse que o início, não foi assim como você falou, mas o início da igreja primitiva era comunista, é porque todos os membros da igreja vendiam tudo que tinham e traziam aos pés dos apóstolos. Não deu certo e depois acabou-se com isso, mas foi assim o início, a utopia inicial. Então, não quer dizer que eu disse que isso subiu para sempre, não. O texto que você citou, se você continuar lendo, você vai ver que começou assim a igreja primitiva, não deu certo, e aí cada um por si. Pauta de transporte. O prefeito, a gente viu aí nos últimos tempos o que já não era bom conseguiu ficar pior, que é a questão do transporte público. O último levantamento do GPS, da própria levantamento da prefeitura, mostra que 20% das linhas de ônibus na Zona Oeste praticamente desapareceram. Isso sem contar o sucateamento do BRT, né? Que a gente fala a importante ligação dali da Zona Oeste, Barra da Tijuca, fazendo a transferência no Alvorada. Vai ter algo mais efetivo, mais imperativo por parte da gestão do Crivella para tentar, de alguma forma, acabar com esse abandono? Isabelle, se você é justa, você vai ver que a gente lutou muito e melhorou. Por exemplo, você paga pedágio na linha amarela, Isabelle? Você pagava R$15 todo dia para ir trabalhar no SBT, agora tu não paga mais. Isso já foi um grande avanço na mobilidade. Eu nomeei interventor no sistema do BRT. E nós verificamos que era preciso 150 milhões de reais para consertar o sistema que eu já peguei quebrado. Já estava esculhambado na época do Eduardo. Como é que eu ia arrumar 150 milhões se eu tive menos 15 bilhões para administrar a cidade? Começou-se os processos administrativos para responsabilizar. Responsabilizar quem? Principalmente Andrade Gutierrez, Odebrecht, OAS e Carioca Engenharia. A Carioca Engenharia, 2 semanas atrás, já me devolveu 11 milhões. A Odebrecht vai me devolver 36. E a OAS está me devendo 60 e a Andrade 40. Somando isso tudo, vai dar quase 150 que eu preciso para consertar o sistema todo. O sistema foi feito com corrupção. Na delação da Lava Jato, o fiscal da obra, Eduardo Fagundes, disse que elas eram calculadas e multiplicadas por 2,2. A propina era maior do que o valor da obra. Não tinha fiscalização. Faziam o que queriam. Quebrou tudo. Aquelas estações que estão depedradas custaram 30 mil reais, custaram 30 mil reais o metro quadrado. 30 mil reais o metro quadrado é preço de apartamento na Vieira Solto. As que eu estou fazendo na Transbrasil custa 5, que é muito melhor. Agora, isso demora para consertar. Não é de uma hora para outra. Então as pessoas precisam me dar o segundo mandato, que é para eu terminar. Se o Eduardo voltar, vai engavetar tudo, que a corrupção foi toda na época dele, e aí eu não sei como é que vai ser resolvido. Eu já fiz os processos, tem 150 milhões para receber, Carioca já me devolveu 11, Odebrecht 36, está faltando 40 da Andrade, 60 da OAS, e aí nós vamos consertar tudo. Detalhe, Isabelle, a passagem de ônibus é a mais barata do Brasil, 4 e 5 não existe em lugar nenhum. E vou dizer uma coisa para você, o Eduardo, na época dele, a passagem era altíssima, e ele ainda pagava a gratuidade das crianças. Pegaram agora da conta dele 240 milhões. Bloquearam na conta do Eduardo. Humberto, pergunte isso para ele, Humberto. 240 milhões de reais pegaram na conta dele. Por quê? Porque além da passagem ser cara, ainda pegava dinheiro da educação para pagar a gratuidade. No meu governo é a passagem mais barata do Brasil, 4 e 5, mais barata que São Paulo, Belo Horizonte, Salvador, procura aí. E eu não pago um tostão na gratuidade. Ô, Humberto, pergunta rápida para dar tempo do prefeito fazer 1 minuto também com as suas considerações. Pergunta rápida, por favor. Prefeito, a agência de checagem Lupa constatou que o seu programa de governo é uma reciclagem das propostas apresentadas em 2016. Ou seja, só está prometendo agora fazer o que tinha prometido fazer lá em 2016. Pelo menos 15 propostas iguais foram constatadas pela Lupa, né? O senhor acha que essas mesmas promessas vão sensibilizar o eleitor? Humberto, eu tive menos 15 bilhões. Eu tentei fazer, mas não consegui. 15 bilhões a menos, Humberto.
5 bilhões e 200 tive que pagar e 10 milhões a arrecadação caiu. Agora eu já paguei os 5 bilhões e 200. O que eu vou fazer? Vou diminuir o IPTU. Por causa do Eduardo eu tive que aumentar. Deu um índice vamos dizer assim, de débito, né? De 50%. As pessoas não conseguiam pagar 30%. Agora vamos diminuir. Vai melhorar a economia, vai gerar melhor. Vamos continuar fazendo o nosso programa, agora não é mais Minha Casa Minha Vida, é Casa Verde e Amarela. Tem um aqui na Barra da Tijuca que vai envolver investimentos de 5 bilhões, gerando 300 mil empregos. Vamos trocar toda a iluminação da cidade. Eu comecei, não consegui terminar, mas já troquei 50 mil lâmpadas, botar câmeras e também Wi-Fi gratuito. Isso vai fazer do Rio uma Smart City. Então, mas faltando a Avenida Brasil, todinha. O presidente Bolsonaro me arrumou com 100 milhões. Tem o autódromo. Aliás, o Eduardo, se ganhar, não vai fazer autódromo, porque o Dória não vai deixar. Vai querer que a gente vá assistir corrida lá em Interlagos. Esses programas, esses projetos continuam... Prefeito. Fazer porque não tinha dinheiro. Prefeito, o tempo foi mais curto devido aos imprevistos. Eu agradeço a sua chegada aqui. Temos o horário eleitoral obrigatório. Um grande abraço, prefeito. Obrigada pela sabatina. O candidato Marcelo Crivella. Obrigada, Humberto Nascimento, pela presença comigo aqui. Infelizmente, o tempo foi mais curto devido ao que a gente já explicou.